Olá, boa noite. Está começando o programa Política em Ação. O assunto de hoje é o 19º programa de governo da gestão do prefeito Luciano Azevedo, chamado O Professor em Casa. Aqui comigo, então, o secretário municipal de Educação, Edmilson Brandão, e a professora Marineuza Ribeiro. Sejam bem-vindos à TV Câmara. Obrigada. Obrigado. Então, secretário, eu começo perguntando como nasceu essa ideia do Professor em Casa. Bom, essa ideia ela surge de um entendimento maior do que sejam as políticas públicas na área da educação, né? Nós temos 3 grandes diretrizes na política pública focada na educação. Uma delas é o acesso, garantia de acesso a todos na educação. Isso implica em construções de escolas, implica em ampliações de escolas, implica em abertura de novas vagas para que essas crianças possam participar do processo. Portanto, acesso, dar acesso a todos. A segunda política, a segunda diretriz, dá conta da questão da permanência dessas crianças. Ou seja, através de programas de governo como uniforme escolar, merenda escolar, transporte escolar, isso para garantir que aquela criança permaneça dentro do ambiente escolar. E a terceira grande política, de respeito à qualidade da educação, os resultados, de respeito ao sucesso dessa criança dentro do espaço escolar. E aí envolve desde a qualificação de professores para que haja um sucesso desse processo, como atendimento a essas crianças, né? Muitas delas, inclusive, com dificuldades de aprendizagem, outras com deficiências mesmo. Então, nós temos que fazer com que todas essas crianças, participando desse processo, elas saiam do processo com sucesso. Então, esse programa ele se insere nessa diretriz, que é a garantia de sucesso da criança no momento em que ela chega até a escola, ela tem que ter resultados que sejam satisfatórios. E então a ideia surgiu na Secretaria Municipal ou foi um programa que o prefeito deu para vocês, mostrou como é que foi? Na verdade, ela já vem de uma discussão feita lá no primeiro mandato do Luciano, né, com os colegas, inclusive com o ex-secretário Adilson do Meio Ambiente, que nos provocou, né, porque uma coisa é a criança que está dentro do espaço escolar, e que o sucesso dela depende única e exclusivamente daquela criança. Outra coisa é o sucesso depender de outros fatores que não são apenas a criança, ou seja, a família, a própria condição de vida dela, a forma como ela interage no ambiente da escola, a sua adaptação, enfim. Existe uma série de circunstâncias que faz com que o sucesso daquela criança seja condicionado a elementos que não seja só o resultado da performance daquela criança. Claro. Isso é lógico, a gente sempre retirando desse grupo de crianças aquelas crianças que têm deficiências, né? Então nós observamos que um grupo de crianças, mesmo sem nenhuma deficiência, apresentava resultados insatisfatórios dentro do processo. Ou que evadiu, que aí talvez o prejuízo seria maior, né? Porque ela deixa de frequentar a escola. Ou crianças que têm uma infrequência, ou seja, que estão na escola, mas algumas vezes não estão na escola. Isso também resulta numa qualidade da educação um pouco mais, com mais dificuldade. Então nós começamos a observar esse grupo de crianças e resolvemos dar um foco especial naquelas crianças cuja família não estavam tendo ainda as condições para acompanhar essa criança no seu processo. Por diversos motivos. Então, nós decidimos dar um olhar, por isso que é um projeto piloto, ele é um case, a gente vai olhar um grupo de crianças para perceber o que está acontecendo com aquela criança, com aquela família, a relação da família com a escola, para ver de que forma a gente pode ajudar para que essa criança tenha maiores resultados. Claro. Tu falou um pouquinho nessa tua fala do público-alvo, né? Quem são essas crianças que poderão participar? Então, nesse projeto piloto são 2 escolas. Quais são as escolas? É Sebastião Rocha, no Valinhos e Lions Clube, ali Entre Rios. Estamos aqui então com a professora Marineuza, que é professora lá na Sebastião Rocha. Conta um pouquinho pra gente, né, como é que a escola recebeu essa notícia, como é que foi essa conversa da escolha da escola, né? Como vocês se sentiram sabendo que vão ser uma das primeiras a receber o programa? Ele foi um programa bem aceito pela comunidade, né? Presidente de bairro, todo mundo estava ali. Pela direção da escola, os professores também, porque nós temos essa, como o secretário já colocou, né, essa dificuldade, né, dessas crianças que estão chegando na escola e que não estão tendo
o nível desejado, né, de aprendizagem. Mas foi bem aceito na escola, tá todo o pessoal bem motivado, as famílias estão aceitando muito bem. Nós já começamos essa semana, tanto lá no Sebastião Rocha como no Lions, o atendimento às famílias, aos alunos. Está sendo assim uma experiência muito gratificante. As famílias estão percebendo a importância, estão assim motivados de receber o professor em casa, sabe? Está bem gostoso. Quantas crianças ou famílias estão recebendo nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento vai ser em média de 15, 16 alunos, né? A escola, por exemplo, a Sebastião Rocha, fica no bairro Valinhos. A gente Isso. sabe que é um bairro de periferia de Passo Fundo. Vocês percebem que são nesses locais onde as crianças mais precisam desse auxílio, por exemplo? Na verdade, essas duas escolas foram escolhidas justamente pela vulnerabilidade social, né, das crianças, dos nossos alunos, pelos índices do IDEB, né, de evasão também, e de permanência da escola mesmo, da dificuldade de aprendizagem, porque são crianças, essas crianças atendidas são crianças que não têm um laudo, né? Não são alunos incluídos. Claro. Né? Secretário, vocês perceberam isso, que a educação está diretamente envolvida com a vulnerabilidade social. Sim, sempre, né? Nós temos várias ações envolvendo a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria da Cidadania, né? Centro Social, e não só também com essa secretaria, mas com a da saúde e da cultura, porque a educação ela é um processo muito mais amplo, envolve diferentes secretarias. Nesse caso particularmente, nós temos que destacar o seguinte, são crianças que não apresentam, como disse a colega, nenhum tipo de laudo, portanto não tem nenhum tipo de deficiência que prejudique a sua aprendizagem. O que tem são as condições, chama de playground, as condições que envolvem o entorno dessa criança, o seu ciclo familiar, enfim, é que vem criando alguns elementos que são prejudiciais às suas aprendizagens, ou dificultadores das suas aprendizagens, né, ou condicionantes das suas aprendizagens. E é sobre esses elementos que a gente quer, primeiro, entender melhor, e depois poder fazer uma intervenção de modo que essa criança consiga ter o sucesso esperado dentro do processo educacional. Tem algum diagnóstico de que faixa etária, por exemplo, tem mais dificuldade? Alunos de qual ano, qual idade? Na verdade, o que a gente tem percebido nesse primeiro contato é a base mesmo, a dificuldade deles está ali na base, na alfabetização mesmo, né? Então, o nosso foco hoje, até a gente conversava, fizemos uma reuniãozinha assim de avaliação desses primeiros dias aí, e basicamente a alfabetização mesmo, né, da criança. Então, o que a gente se propõe? Aí organizar uma rotina de estudo, né, de auxiliar os pais, o que eles podem auxiliar a criança no tema de casa, dar uma atividade diferenciada do que ele tem na sala de aula, que daquela forma lá ele não conseguiu assimilar. Um aconselhamento também. Isso, é uma rede de atendimento, né? E os estímulos também, porque muitas vezes a criança não recebe o devido estímulo em casa. Então, uma dica do professor com relação a determinado estímulo, isso é fundamental, já muda a percepção da criança. Além das organizações, organizar os momentos de estudo, de lazer, de estudo, não deixar isso solto, né? Até a própria visão, e até a própria visão dos pais em relação ao estudo da criança em casa, porque já teve até um caso de que já no outro dia o aluno já chegou com todo o material novo, caderno novo, com tudo organizadinho. Então os pais também se dão conta da importância que tem, né? O professor foi lá na casa. Opa, então alguma coisa a gente tem que melhorar. E daí até aí, um né? aluninho disse assim: ai, Pro, eu tive que ajudar meu pai a limpar a casa porque tu ia vir aqui. Então são coisas assim que muda a visão deles também frente à escola, frente à aprendizagem, frente ao ensino. Na prática, como é que está funcionando? A visita acontece de quanto em quanto tempo? E como é que vocês fazem esse contato? Vocês avisam a família que vão estar indo na escola? Sim, foi feito um levantamento com a professora titular da turma, né, detectando os alunos que tinham dificuldade. Foi chamado os pais para a escola, colocado como que o programa ia funcionar. Eles tiveram o termo de aceite, né, sabendo que o professor vai na casa, vai estar lá, que vai ter que ter alguém lá, né, para receber o professor. E também do contexto assim deles de saber que eles vão ser de uma certa forma cobrados também, né? Porque a criança tem que continuar na escola,
atingir a presença, né, de 75%, que um dos pontos é a evasão, exato, né? Exato. Então, nesse sentido, né? E também a família tem que ser assim, aliada desse processo, que muitas vezes a família delega à escola todo o processo educacional, né, dos seus filhos. Agora não, ela tem que participar. Então acho que talvez o maior ganho desse projeto seja envolver mais os pais na educação dos seus filhos. Porque o resultado não depende só da escola, depende dessa junção entre família e escola, né, e a própria comunidade, porque é bem interessante o programa, porque ele envolve a comunidade como um todo, não é só o pai, a mãe e a criança, né. E um detalhe importante também nesse projeto é que a criança não se sente mais isolada, não se sente mais cobrada só ela dentro desse processo, né? Acho que a gente percebe isso quando ela se sente valorizada também. Claro. Né? Alguém olhou para ela, isso, percebeu que ela estava tendo dificuldade e que essa dificuldade não é ele apenas o culpado do resultado, né, do insucesso. Então acho que isso é um ganho muito grande para o processo educacional, na medida que a gente está, inclusive, também trazendo retorno para dentro da escola. Quem é essa criança, onde ela vive, como é a rotina dela, que dificuldade ela tem no dia a dia para se organizar, para ir para a escola, quais são os condicionantes da sua presença na escola, porque às vezes ele tem que deixar de ir na escola para tomar conta do irmão mais novo, né? Então existe uma série de elementos e que isso traz também um retorno para a escola, para que a escola conheça melhor esse aluno e em cima desse diagnóstico, assim, que é feito, poder trabalhar, né? Eu dizia para a colega aqui uma coisa que a gente percebeu, que ficou claro, quem são esses alunos que mesmo não tendo nenhuma dificuldade física, né, ou qualquer síndrome, qualquer dificuldade mesmo, estão tendo um resultado não satisfatório. Entender esse jovem, porque às vezes ele está envolvido até em algum tipo de trabalho infantil, né? Algum tipo de ocorrência ali na família que dificulta essas aprendizagens dele. Então esse é um grande diagnóstico que nós queremos fazer, além de assegurar o sucesso dessa criança no processo educacional. Fazendo isso, nós vamos criar uma metodologia que a gente espera poder socializar para diferentes escolas, né? Mas, sobretudo, mostrar essa realidade. Porque uma coisa é a política pública, volto a repetir, de garantia de acesso ou de permanência. Outra é aquela que garante o sucesso dessa criança na escola, a qualidade. Secretário, e não é qualquer professor que vai fazer esse trabalho, é uma equipe, alguns professores escolhidos, capacitados para isso? Os programas de governo, eles têm que ter uma característica básica focada no profissional, na definição do profissional que vai trabalhar. Porque isso não é uma questão simplesmente de levar um processo educacional fora da escola, o que se faz dentro da escola. Em segundo lugar, tem que haver uma costura de políticas públicas, tem que haver um entendimento das políticas públicas, tem que haver essa dimensão maior do que é o processo educacional. E, portanto, as pessoas têm que ter a consciência de que ela está fazendo parte de um projeto, inicialmente piloto, mas que esse projeto vai tomar dimensão na medida que essa se envolva nesse processo. No momento que haja os resultados sejam observados e sejam analisados, sejam discutidos. Então, mais do que isso, é fazer pesquisa em cima daquilo que está sendo feito. Não é apenas ofertar um serviço, né? É acompanhar esse serviço, ver que resultado está ocorrendo, repassar a informação e acompanhar essa criança para que a gente possa perceber que realmente houve um resultado naquele processo. Ótimo. Secretário Marineus, a gente vai encerrando o primeiro bloco do nosso programa, mas em seguida retornamos com outras informações sobre o programa Professor em Casa. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós.
Estamos de volta com o programa Política em Ação, que hoje fala sobre o programa de governo Professor em Casa. Aqui comigo o secretário municipal de Educação, Edmilson Brandão, e a professora Marineuza Ribeiro. Então, no primeiro bloco nós falávamos dessa participação da família, da importância, né, da família ajudar e participar, né? Pro, como é que tem sido o contato de vocês? Os pais estão aceitando esse retorno da escola? Estão aceitando muito bem, assim, estão se sentindo valorizados, enxergados, né? E eles, assim, tentam fazer da melhor forma possível. Até teve casos assim que, assim, nós já separamos até um cantinho especial, tá aqui já ajeitado, veio ligou a estufinha, sabe? Então, legal. São coisas assim que a gente está percebendo que está dando resultado, e que sim. Vocês também sentem valorizados, sentem importantes, né, para aquele aluno, para aquela família. A intenção é de a gente poder estar levando, né, o auxílio, né, e fazer com que essa criança consiga avançar, né? Claro. O objetivo de que a escola nos dê também o retorno de que lá na sala de aula ele também melhorou. Mas se os pais não aceitam no primeiro momento, já aconteceu e vocês já estão pensando numa metodologia caso alguma família não aceite bem o programa? Olha, por enquanto todos estão aceitando muito bem, né? Todos, porque eles percebem assim que o olhar está sendo direcionado a eles e de uma forma eles estão sendo valorizados, né? A gente quer que essa criança seja vista de uma maneira diferente, que ela consiga evoluir, né? Vencer essa dificuldade que ela está tendo ali. Sim, como vocês falavam antes, é justamente daí mostrar que vocês estão ali para ajudar e não para cobrar, né? Não. Na verdade, os pais, eles sabem da importância dos seus filhos participarem do processo educacional com o sucesso, né? Não apenas estarem lá por fazer presença, mas terem um sucesso escolar. Então, acho que fundamentalmente o projeto ele conseguiu essa adesão da família, porque eles sabem da importância do filho concluir os diferentes níveis de escolaridade. Até porque muitos desses pais tiveram sua escolaridade interrompida e sabem onde eles interromperam e qual o motivo pelos quais interromperam a escolaridade. Então, a questão de se sentir-se valorizado e sentir-se olhado é porque já sofreram também, na pele, vamos dizer assim, essa situação. E eu não gostaria que seus filhos também atravessassem pelo mesmo processo. Então, quando a gente apresentou e começou a fazer a consulta, a própria construção do programa, a gente percebeu muito a expectativa das famílias. Inclusive, muitas escolas querem que a gente também realize em outras escolas. Em razão da definição de um case, né, de um piloto, é que nós estamos fazendo isso. Até para que a gente possa ter o controle de todo o processo, acompanhar bem o processo, criar as ferramentas necessárias, materiais necessários, para que a gente possa atuar. As abordagens, como você falava, né, em caso de rejeição, que tipo de abordagem teremos que ter. Toda essa logística que envolve o processo aí tem que ser muito bem controlado agora, até porque nós não estamos fazendo um programa que já existe em várias cidades, que nós podemos ter, por exemplo, um roteiro de como realizar essa tarefa. Então, trata-se de um projeto piloto e que a gente gostaria, portanto, de ter todo esse controle em cima desse processo, para a partir daí poder replicar com segurança em outras escolas. Claro. Mas não substitui, essas aulas não substituem o que eles têm em sala de aula, Pro. Não quer dizer que porque eles estejam recebendo as aulas em casa, que eles não têm que frequentar a aula, é justamente o contrário, Justamente, né? O contrário, é reforçar a permanência deles e o aproveitamento, né? Na sala de aula, não substitui. E apenas um auxílio, né? Claro. E com relação às disciplinas, todas as disciplinas são levadas para a sala de aula, são algumas? Na verdade, tu começa, né, o nosso início do atendimento é onde a criança está com dificuldade, independente de qual disciplina. Então, são atendidos alunos de 1º ao 5º ano, né, nós somos em 2, eu e a professora Rochelle. Então, nós focamos na dificuldade ali e começamos a fazer todo o trabalho em cima daquilo, né? Mas focando sempre, como o secretário disse, toda essa rede de apoio que tem da comunidade, chamando a comunidade, chamando os pais, conversando com os pais. Tem até em certos momentos, né, que a gente vai fazer uma atividade direcionada aos pais, né, para que eles também aprendam a lidar com a situação do auxílio
em casa, né? Que o aluno precisa do apoio, daquele incentivo dos pais, né, em casa. Até porque esse projeto ele não vai assim, ser permanente na vida daquele aluno. Ele vai criar as condições básicas para que, inclusive, a família depois se aproprie dessas ferramentas e dê continuidade. Bem importante. E outra criança tem a oportunidade depois. Tem outra criança oportunidade. Então, essa família ela vai se beneficiar no momento que os colegas vão estar lá dentro e vão estar, inclusive, orientando nas organizações do espaço para essa criança poder estudar, nas suas rotinas, na forma como se relaciona com o material didático, cuida do material didático, enfim. Todos esses elementos, depois a família se apropria desses elementos e vai dar continuidade. Veja bem o que ela colocou, né? No caso de uma criança que já no segundo dia já trouxe o material mais organizado. Ou seja, a própria família já entendeu que a organização do material didático é importante na aprendizagem. Porque até então ela não estava muito focada nisso, não estava se antenando para essa situação. A rotina também é importante, né? Porque às vezes a criança está ali, ela toda manhã, toda tarde, está jogando na rua, então se faz uma negociação, se faz uma espécie de combinado, explica à família como é que é feito os combinados, para que a criança possa estudar um momento, se divertir outro momento, né? Qual momento ela tem mais condições de aprendizagem, daquele momento ela vai se concentrar mais no estudo, e assim por diante, né? Então, isso tudo é o que é feito pelos colegas. E esse feedback fica tanto para a família quanto para a escola. Né? De que forma eu tenho que trabalhar em sala de aula com essa criança? Então, isso é feito depois da reunião com os professores para que também haja uma mudança naquela forma de trabalhar em razão de determinadas crianças que nós temos. Nós temos bairros, como é o caso do Valinhos, em que as famílias elas estão ali, às vezes, provisoriamente. Então, as casas deles não têm nenhuma estrutura mínima necessária, porque eles estão ali, às vezes, numa invasão, depois vão estar sendo deslocados para outro espaço. Então, desde a forma como eles se relacionam com a casa, com aquele espaço no qual eles vivem, isso é muito importante para que a escola saiba do que está acontecendo. Essa é uma criança que é uma família que é assentada naquele espaço, não é dona daquele espaço. Então, isso, às vezes, ele ajuda muito dentro do processo educacional, essa relação que o professor que atua no projeto leva para a sala de aula, para o professor regente da turma, e vice-versa. O que também o professor regente traz para o colega, né, de informação do seu desempenho, das inquietações da criança, do seu comportamento, que isso também ajuda, orienta com que eles façam as abordagens, porque às vezes não é só o rendimento, às vezes é o comportamento também dessa criança, a sua rotina em sala de aula, que às vezes tem que ser repassado para que a gente possa atuar de forma mais satisfatória, né? Lembrando sempre que toda essa logística tem por único objetivo a garantia do sucesso dessa criança. Com certeza. Como é que funciona a questão? A professora da Sebastião Rocha atende os alunos da Sebastião Rocha, justamente para que o aluno já conhece e já tenha essa intimidade com o professor. Os dois colegas que estão deslocados para esse programa, eles não são da escola. Eles atuam em parceria com os colegas da escola, com os professores regentes da escola. Entendi. Né? Para que justamente haja essa troca. Para que o olhar seja um olhar diferenciado. E para que haja essa aproximação maior com a família. Não que o professor a gente não faça. Claro. Mas é que às vezes ele não tem o tempo necessário para fazer essas abordagens, né? Ou a técnica necessária para a abordagem. Claro. Né? Então são profissionais que atuam de forma diferente, porém complementares. Naquele escopo do projeto. E como é que funciona o deslocamento dos professores? Isso o programa também prevê, secretário, esse auxílio aos professores para ir na casa dos alunos? É tudo o programa que mantém? Sim, é previsto dentro do programa, né? Seja através de transporte, deslocamento, enfim. Mas o principal elemento que eu gostaria assim, de destacar nesse programa, que é um programa, volto a repetir, que é um protótipo, né, de um projeto maior, é que sempre a gente observa o projeto educacional, os projetos educacionais de modo geral, como um todo. A gente não consegue analisar que
existem elementos que condicionam o resultado desse processo. Quando a gente olha o uniforme escolar, que é uma política pública, a gente não associa essa uniforme escolar, por exemplo, à garantia de permanência da criança na escola. A gente associa uma roupa, um vestimento que a criança está tendo ali, né? Na verdade, aquilo está preso a uma política pública de permanência, de garantia de permanência da criança dentro do espaço escolar, como é o caso do transporte escolar, como é o caso da merenda escolar. Lembrando que tem muitas crianças que, se não tivéssemos a merenda escolar, nem estariam nas escolas. Ou, se não tivesse transporte escolar, nem iriam para as escolas. Ou, se não tivesse o uniforme escolar, também não estariam frequentando o espaço. Então, são situações que os programas de governo, hoje, do prefeito Luciano, estão começando a mostrar claramente essas dimensões da política pública. Quando a gente constrói uma escola, entregamos uma escola, isso faz referência a uma dimensão de acesso, de garantia de acesso. E por que tantas escolas construídas em Passo Fundo? Porque nós temos muitas crianças que não têm acesso às escolas. Então não adianta a gente pensar em qualidade de educação se muitas crianças não estão tendo acesso à escola. E não adianta pensar em qualidade de educação se muitas crianças não conseguem estar na escola, que é chamada permanência. Então agora a gente consegue mostrar à população que existe 3 grandes dimensões que nós estamos atuando com diferentes programas. Né? Quando a gente fala, por exemplo, em escala de cara nova, estamos falando de abrir espaços, construir espaços, modernizar espaços de acesso, infraestrutura. Quando nós falamos, por exemplo, de projetos como o transporte, uniforme e permanência. Quando nós falamos, por exemplo, da olhar de criança, formação de professores, projeto na área de inclusão, é a garantia de sucesso. Que legal. Tá? Então acho que fica claro para a população, quando a gente, porque senão fica parecendo que o governo quer fazer vários programas de governo. Não é isso, é cercar com os programas as principais dimensões da política pública, para que as pessoas tenham essa dimensão, né? Entendam a dimensão das políticas públicas e perceber que às vezes se cria uma escola, abrem vagas, mas não se dá permanência dessas crianças nas escolas. E eu vou dar um exemplo aqui. Eu já tive uma situação, enquanto professor universitário, de dar uma vaga para uma criança, para um jovem, 100% para frequentar a universidade e ele não ter acesso à universidade, ou seja, através de transporte. Então, não é só a vaga que é importante, é a vaga, é a permanência na vaga e é o sucesso de todo o processo. Secretário, nós vamos encerrando o nosso programa. Antes eu queria que vocês deixassem, essa mensagem da importância do professor em casa, como você está dentro das casas, está na prática mesmo. Deixar a tua mensagem da importância desse programa, de que as famílias recebam vocês e percebam a importância dessa ação. Na verdade, eu acredito que o programa já começou muito bem, né? Nós estamos tendo o aceite das famílias, estamos sendo bem recebidos e estamos agora torcendo para que o sucesso venha, né? Que seja. Com certeza. Secretário, Pro, muito obrigada pela participação de vocês mais uma vez aqui na TV Câmara. Obrigada. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do Política em Ação. Uma boa noite e até a próxima semana.